Ir até o Beira-Rio falar com Luiz Carlos Júnior e Ricardinho, que acompanharam um clássico movimentado. A discussão pré-jogo estava muito voltada em torno de escalar ou não escalar os titulares, né? O Palmeiras saiu com titular, né? Estariam completos, o Palmeiras foi. Nós estamos aí vindo de uma rodada de Copa do Brasil. Fala, Luiz. A gente não está ouvindo você, então não sei se você me passou com alguma pergunta. Tava dando uma olhada aqui, pensando o que a gente vai falar, então vamos nessa. Manda ver. Tá liberado. 21, 110 anos de história e um empate por 1-1 aqui no Beira-Rio. Boa noite a todos aí do Troca, os amigos. Um bom jogo, eu acho que um bom jogo. Duas equipes que entraram com, como a gente diz, né, segundo time, enfim, as equipes alternativas. Mas a gente teve um bom primeiro tempo, onde o Inter foi melhor do que o Grêmio, fez a diferença, 1-0, poderia ter feito até mais gols, porque ocupava bem o espaço no contra-ataque, os espaços na defesa do Grêmio, teve oportunidades. Depois do intervalo o Renato fez alguns ajustes, no primeiro momento não deu muito resultado, mas depois a postura do Inter de recuar e não conseguir mais dar continuidade às jogadas no segundo tempo teve um preço. E aí, com a modificação, entrou o Everton pelo lado, e aí mais velocidade. E numa jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Capixaba, o Luan acabou empatando o Grenal, o clássico. E ficou, acho que, de bom tamanho no final, porque realmente o Inter recuou no segundo tempo, não teve a postura do primeiro tempo. E isso teve, num clássico, você tem que confirmar, né? Quando você é superior, você tem que confirmar, e não foi o caso do Inter no segundo tempo. E o Grêmio acabou empatando o jogo e no final quase virou, porque o PP acabou acertando um chute numa defesa importante do Danilo, mas eu acho que o clássico ficou bem no empate pelo aquilo que as duas equipes produziram. Paulo Miranda contra de cabeça, 1-0 para o Internacional. O Júlio já tinha feito duas ótimas defesas, você viu ali o Edenilson e o Wellington Silva finalizando. O único bom momento do Grêmio no primeiro tempo foi o chute do David Braz. Foi esse aí. Foi esse chute de fora da área. Foi o melhor momento do Grêmio no primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei que o Inter realmente recuou, buscando isso. Teve esse chute do Sobis e só. Muito pouco, né? Muito pouco. Não conseguia mais ocupar em velocidade o espaço. Edenilson estava saindo no primeiro tempo na meia direita bem. No segundo tempo já não conseguia mais. E aí o Grêmio foi encorpando, não melhorou muito o Grêmio, sabe? Mas melhorou o suficiente para empatar nesse cruzamento aí do Capixaba, né? Numa jogada do lado esquerdo, onde ele encontra o Luan. Você vê que os zagueiros do Inter estão olhando a bola e quando a bola chega no Luan eles querem marcar, mas aí já não dá mais. Tem que ser marcado o jogador da área, o jogador que finaliza. O Klaus chega atrasado, o Natanael também não chega. E o Luan acerta uma grande cabeçada cruzada, sem defesa pro Danilo, e o Grenal estava empatado. E daí em diante o jogo ficou um pouquinho morno, até porque as duas equipes mais se preocupando em não dar espaço ao adversário. Acho que a modificação depois do Darlan, a entrada do Darlan no lugar do Tardelli, foi boa pro Grêmio, porque incorporou um pouquinho mais o meio e deu liberdade mais pro Luan, pro velocidade do PP e do Everton pelos lados. E no final o PP deu uma finalização numa jogada do Everton, que quase que o Grêmio consegue a virada. Estamos trazendo no Troca de Passes alguns dos grandes momentos do jogo. Tá aí o que o Ricardinho falou. Chute do PP. Exatamente. Mas eu acho que ficou bom. Eu acho que por aquilo que as duas equipes fizeram, o Inter no primeiro tempo, o Grêmio da metade para o final do segundo tempo, as equipes alternativas, acho que alguns jogadores tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho, o seu futebol, os seus treinadores, já que não vêm jogando constantemente, né? Isso é importante numa reta final, porque sempre quem ganha a competição é elenco, não é time, né? Não adianta você só ter um time bom, você precisa ter um elenco bom. E eu acho que alguns jogadores mostraram isso hoje, principalmente o lateral direito do Inter, que hoje foi muito bem, o jovem, primeiro Grenal, o Heitor, que teve uma participação boa. E tem um detalhe, né? Nós temos, nesse momento, o Inter e o Grêmio vivendo ótimos momentos, o que não é muito comum na história. Normalmente você tem um muito melhor do que o outro. É muito comum você ter um time muito bem no Campeonato Brasileiro, o outro muito mal, brigando para não ser rebaixado, enfim. No momento nós temos Inter e Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e a 2 pontos um do outro no Campeonato Brasileiro. Então, o empate, no fim das contas, fica legal para os dois, né? Você não se expõe, você não perde um Grenal. E você mantém o seu nível de confiança alto para as outras competições. Porque, lógico, se tem um vencedor hoje aqui, o perdedor
vai ter o confronto na Libertadores quarta-feira, mas tem aquele incômodo, né? Poxa, perdeu para o rival, vinha bem, no meio da semana, de repente, mas era equipe alternativa. Aí começam as discussões. O empate como esse ficou bom para os dois, que o nível de confiança se mantém para a Libertadores no meio da semana. Valeu, Ricardinho. Barreto, pena não conversar com você, mas agora você vai ouvir Renato Portaluppi. Até mais, troca. Dedicado, sim. Ele sabe que o grupo gosta dele, a gente precisa dele. É mais um jogador importante como o Tardelli. Nós temos um grupo bom, um grupo qualificado, que nós estamos disputando 3 competições e a gente precisa de todo mundo, principalmente de um Luan, de um Tardelli, que são jogadores diferenciados, entendeu? Eles estão querendo. Eu acho que estão fechados com o grupo. Eles sabem o quanto eles são importantes para a gente. Eles sabem o quanto eles são importantes para a gente conquistar no mínimo mais um título esse ano. Eles estão se dedicando. Mas é a coisa que eu falei do Tardelli, eu falo do Luan também. A gente cobra, a gente está em cima. A gente não dá mole para eles, não. São jogadores que precisam estarem bem para nos ajudarem. Mas o importante é que eles estão querendo. Falava da questão dos reservas, ou um time misto, você resolveu colocar time completamente reserva. O Internacional já manteve um pouquinho o padrão, né? Teve o Cuesta na zaga, teve Lindoso, que vem tendo sequência, com o Nonato, com o Edenilson, que é titular absoluto. Isso faz você valorizar ainda mais o resultado e deixar o Grêmio saindo mais fortalecido do jogo de hoje? Sim, não deixa de ser, né? Até porque eu sempre falo para vocês, eu tenho um grupo, eu não tenho um time. E o time que eu sempre coloco em campo, eu confio plenamente nos jogadores. Até porque, como Internacional, o próprio Grêmio teve uma partida muito difícil na última quarta-feira, né? O Internacional passando de fase contra o Palmeiras, o Grêmio passando de fase contra o Bahia, mas a viagem, o desgaste muito grande. É aquilo que eu falo, não adianta você querer colocar os jogadores, os titulares em campo. Você tem os titulares em campo, mas ao mesmo tempo você não tem os titulares, porque eles não vão conseguir correr 3 dias depois, principalmente no campo pesado daquele da Fonte Nova, mais a viagem, o desgaste é muito grande. Mas mesmo assim nós colocamos uma equipe totalmente diferente e jogamos igual para igual. Não só pelos números, mas o Grêmio propõe o jogo o tempo todo, mesmo com uma equipe diferente. Teve muito mais posse de bola, entendeu? Mesmo jogando aqui dentro do Beira-Rio. Então, mais uma prova que, independente de quem joga, o Grêmio propõe o jogo, busca a vitória. Nem sempre a gente consegue. Mas eu acho que a gente precisa dar os parabéns, né, para o nosso grupo todo, porque, independente de quem joga, a entrega é muito grande, o foco, a concentração nas partidas é muito grande. Por isso que o Grêmio está aí, bem nas 3 competições, se recuperando muito bem no Campeonato Brasileiro, onde lá atrás muita gente, né, criticava, eu falava, calma, o Grêmio tem muitos jogadores no departamento médico, daqui a pouco esses jogadores vão sair e depois da Copa América o Grêmio vai ser muito mais forte. E eu acho que ele tem provado isso nas competições, porque jogar uma competição já é difícil, 2 competições são dificílimas, 3 competições, o Grêmio em 3 semanas vai disputar 3 competições, não é nada fácil, todo mundo quer o resultado, nós também, mas a gente tem que entender, os jogadores são seres humanos, por isso que de vez em quando você tem que dar uma folga dos jogos, que eu digo. O treinamento continua amanhã mesmo, porque é domingo, nós vamos treinar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco, nessa de querer entrar na pilha, colocar a equipe principal para jogar todos os jogos, a gente acaba perdendo jogadores importantes, e aí mais um título vai ficar importante, vai ficar difícil. Renato, você reconheceu que o Grêmio foi um pouquinho melhor no segundo tempo que no primeiro. Queria saber se isso pode ter sido pela forma como saiu o gol contra, até o time se recuperar do baque, demorou para se acertar e você consertou isso no intervalo, ou se não tem nada a ver com o gol, o fato do Grêmio ter sido melhor no segundo do que no primeiro? Não, o Internacional teve uma chance, 2 no mesmo lance, logo no início. O jogo estava controlado, mas aí infelizmente nós tivemos o gol contra. E aí, no momento que você está no clássico e você sai atrás, do jeito que saiu hoje, principalmente com o gol contra, mas a equipe se manteve tranquila ainda. Mas é lógico que o adversário cresce, dá moral, dá uma confiança maior, o torcedor vem junto com eles. Mas mesmo assim o Grêmio conseguiu, não estando tão bem no primeiro tempo, soube administrar. Eu falei, calma, que vai terminar e no intervalo do jogo a gente conserta, a gente corrige o que está errado. Corrigimos. O Grêmio voltou outro, o Grêmio foi melhor do que o Internacional no segundo tempo, buscamos, conseguimos fazer o gol, e é aquilo que eu falei, se tivesse mais alguns minutos, eu tenho certeza que o Grêmio poderia virar.
Mas faz parte. Eu acho que pelo que aconteceu durante os 90 minutos, o resultado foi justo. E para a gente é importante, né? Porque afinal de contas é um Grenal e na casa do adversário. E a gente conseguiu um ponto importante. Renato, esse mês de julho é um mês... Tudo bem, ouvimos um trecho então da entrevista de Renato Portaluppi. Quem também já está falando é o Luiz Felipe Scolari. Nós já vamos com ele. É agora mesmo? Vamos lá. Que a gente imaginava e